Olá, pessoal, tudo bem? Professor Tiago na área, como é que vocês estão? Acredito que estejam todos bem. Estamos na área aqui com mais um tema aqui em nosso canal Tiago Paulo Concurso. Uma felicidade estar com vocês, ajudando vocês a passarem, não só passar, mas direcionar a nível de concurso público voltado para a de educação física. É importante a gente conhecer o caminho, ok? Conhecer o processo, conhecer o como deixa comigo, eu te apresento o como e você segue aí para tão sonhada estabilidade. Pessoal, a gente tem aulas do nosso canal aqui, aulas, né, sempre com temas importantes, falando sobre bancas, né? Porque o canal ele precisa estar direcionado de uma forma simples e objetiva para a sua aprovação, ok? É conteúdo e é a banca. E às vezes a banca ganha licitação aí no seu município ou no seu estado, e às vezes você não tem conhecimento sobre a banca, né, sobre o certame. Então a gente traz a banca, a gente constrói a ideia da banca, ok? Para você poder ter estrutura não só a nível de conhecimento, lembrando que eu sempre falo que concursos públicos você começa de baixo para cima. É igual construir uma casa, ok? Primeiro você é, constrói os principais conteúdos a nível de conhecimento, né, durante esse processo, né? Por isso a importância de você estudar com pré-edital. O pré-edital faz toda a diferença, porque você vai aparando as arestas, montando uma árvore de conhecimento, montando mapas mentais, massificando esse aprendizado, fazendo questões, interagindo com os conteúdos. Quando chega naquela fase final ali, quando abre o edital e aí é toda aquela correria, você só vai o quê? Só parando, né? Você só vai dando direção naquilo que você está tendo mais dificuldade. E a probabilidade de você passar é muito maior. Então, essas dicas, né? Esse direcionamento é importante. E conhecer a banca é importante. Por quê? Porque a banca é o que ganha, ela ganhou o certame, ela ganhou a licitação e ela vai construir o concurso na sua cidade ou no seu estado. E você precisa ter domínio, você precisa saber qual é a banca, você precisa conhecer o edital, porque é a regra do jogo, ok? O que pode e o que não pode. Então, hoje nós vamos falar da banca Quadrix, né? A banca Quadrix, que é muito similar à banca CESP e Sebrasp, ok? Ela traz modelos de provas longas, ok? E o grande objetivo é o foco na interpretação de texto. E quando eu falo de interpretação de texto, eu falo da educação física, questões longas. Julgue o item. Você precisa ter domínio sobre a banca, né? E ela traz o modelo de certo e errado, ok? Igual à banca CESP, Sebrasp, mas tem uma diferença. Só num contexto, eu vi uma água aqui, nesse contexto ela traz diferente, porque a banca CESP, Sebrasp, ela traz assim, você erra, você anula uma certa. Em alguns concursos são assim, outros não. Mas é a ideia, a construção de banca. Mas a Quadrix, eu fiz um resumo legal sobre ela. A penalização citada no item errado é apenas meio ponto. Então, na banca CESP e Sebrasp, anula. Na Quadrix, não. Na Quadrix, é meio ponto. Então, isso é interessante. Isso é legal, você ter domínio da banca. Então, eu estou me aprofundando, preste atenção, aluno. Eu estou me aprofundando na banca Quadrix. Estou mostrando para você como ela constrói. E eu trouxe mais uns resumos interessantes sobre a banca, né? A sua ideia, né, sobre banca, quando eu falo de textos longos, né, eu falo de interpretação. E quando eu falo de educação física, eu falo dos principais temas da educação física. Então, você já tem que
condicionar o teu cérebro e condicionar a nível de preparação física mesmo, mental, física, emocional. Quando você tratar com essa banca, você não pode brigar com ela porque você vai perder. Você tem que entender que ela traz textos longos, interpretativos, educação física no ambiente escolar, é, é, as diretrizes curriculares voltadas para a educação física, né? A Base Nacional Comum Curricular, a LDB, no seu artigo 26, parágrafo 3º, eu cito isso porque são legislações, são normas, ok? Que direcionam a educação, ok? Em nosso país. Aí tem as abordagens pedagógicas, desenvolvimento motor, o tema esportes. Então você já vai na história da educação física. Quando você for fazer a prova, você já sabe. O professor Tiago falou que ela gosta de trabalhar, né, textos longos, textos interpretativos, né, de tamanha grandeza que você precisa estar o tempo todo concentrado naquela questão, ok? Então, assim, e ela gosta também de trabalhar alguns temas atuais, né? Se tratando de educação e educação física. Então, ela não foge muito do conteúdo que a gente trabalha, só que a elaboração das questões é diferente, entendeu? Compreendeu, aluno? Então, é importante você saber critérios sobre a banca Quadrix. Gostou? Então vamos dar uma paradinha? Presta atenção. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber notificações de conteúdos que você é de grande valia para sua aprovação, ok? Na descrição da nossa aula tem o nosso grupo no Telegram. Entra nesse grupo, faz parte, né, dessa comunidade, faz parte desse grupo que aprova, a gente troca informações, coloca questões importantes. Você vê que eu sou veementemente, eu trago porque eu amo o que eu faço. É importante a sua aprovação. Eu quero pegar em sua mão e levar você a tão sonhada posse. Desça da arquibancada, seja parte integrante desse jogo, ok? Assuma o papel principal para sua aprovação. Então vai ter a descrição aqui, né? Nosso canal no Telegram. Segue a gente no Instagram, @Thiago Paulo Concurso, ok? Para você ser aprovado, assinar a sua posse, né? Ter uma qualidade de vida importante para você e para sua família. Então creia no que eu estou falando, ok? A gente tem aulas inéditas aqui no nosso canal, a gente traz um tema recorrente, a gente traz a banca, a gente traz dicas, ok? Porque isso vai fazer total diferença na sua aprovação. Então eu falei da Quadrix, deixei os recados, vão para as questões, vai aparecer a primeira questão aí, ó. Olha lá. Olha que legal. A partir da educação física enquanto linguagens, julgue o item. Você vê, ela é muito similar à banca CESP-SEBRASP. As aulas de educação física permitem ao aluno vivenciar um programa de atividade física que leve a obter padrões de corpo atlético e esportivo. Pessoal, a ideia de você vivenciar atividade física é para você desenvolver qualidade de vida e saúde. Você mostrar para o seu aluno a diferença entre exercício físico e atividade física, as questões fisiológicas que vão melhorar nesse processo de praticar atividade física, de praticar exercício físico. Então, eu sempre falo em minhas aulas que a ideia, você vê, ela trouxe o julgo do item enquanto educação física na parte de linguagem. Então, ela traz a educação física no chão da escola. E mais, isso conserva ou transforma a ideia de educação física? Essa ideia, ela o quê? Ela conserva, ela não transforma. Por isso o gabarito é errado. E aí eu trago um comentário, né, legal, olha só, a educação física tem por objetivo promover o quê? Um estilo de vida ativo e saudável para crianças e adolescentes, com base na prática de exercícios físicos e atividades desportivas na escola. Então a ideia é você promover uma reflexão, olha que legal, uma reflexão para que esse aluno ele entenda a importância do exercício físico e ele leve isso do portão para fora da escola, lá com a criança chegando no adolescente, e também a gente pode construir isso também na modalidade EJA, ok? Então o nosso gabarito é errado,
Ok? Vamos para a segunda questão? Olha o que ela traz. Ela já saiu da ideia de certo e errado. Professor, sério? Sério. Ela trouxe A, B, C, D e E. Olha que legal. Então, assim, ela pode trabalhar tanto de uma forma quanto de outra. E ela vai deixar isso bem descrito no edital. O edital é a regra do jogo, ok? A gente verticaliza o edital, né? A gente faz um checklink do edital, mostrando para você pontuação, como a banca constrói. Então, fica conosco, pessoal. Você vai ser aprovado. Desça da arquibancada, faça a diferença na sua vida. Não fique se vitimatizando. Vem trabalhar conosco. Vamos juntos. E aí eu consigo te levar à aprovação. Beleza? Olha lá, olha que legal. No século passado, a educação física esteve estreitamente ligada às instituições militares e à classe médica. Então, falou do quê? Falou da tendência higienista e da tendência militarista. Uma é construída no final do século XIX e a outra, né, no início do século XX. Elas estão ali, ok? E é muito legal a gente saber instituições militares e classe médica, desculpa, porque a gente precisa saber. Esses vínculos foram determinantes tanto no que diz respeito à concepção da disciplina e suas finalidades, quanto no que diz respeito no seu campo, ao seu campo de atuação e à forma de ser ensinada. Então, aqui está falando da história da educação física em todo esse processo. E fala da disciplina, e fala nessa finalidade, ok? No campo de atuação. A educação física lá no seu objetivo. Então, vamos lá. Durante as décadas de 60 e 70, ela falou de 60 e 70, configurou-se um critério organizador de conhecimento da educação física e o método desportivo generalizado, que objetivava, olha que legal, antes do término da Segunda Guerra Mundial, um laço temporal, ok, pessoal? Nós tínhamos os métodos ginásticos europeus. Quando se finda a Segunda Guerra Mundial, esses métodos eles perdem força e aí se tem uma nova ideia, né? Método desportivo generalizado, ok? Nós temos uma aula sobre história da educação física, é só você se aprofundar. E aí, esse método, ele influenciou em uma tendência, ok? Então você já sabe que militarismo e higienismo não é, porque estão vinculados aos métodos ginásticos europeus, ok? Alemão, sueco e francês, ordem cronológica, ok? Então a gente já elimina a A e a B. Foi. Cultura corporal de movimento está relacionado aos movimentos inovadores, que são as abordagens pedagógicas de educação física. Ponto. Parâmetros curriculares nacionais, né? Então a gente já elimina. A psicomotricidade é o primeiro movimento renovador da educação física, né? Construída e idealizada por Lebush, né? No final da década de 60, início da década de 70. Então, o que sobra? A tendência esportivista ou a esportivização. Então, o gabarito é a letra D e eu trago um comentário. No período da ditadura militar no Brasil, foi dada ênfase aos esportes, que foram construídos lá no início, no final da Segunda Guerra Mundial, e veio tomando força método desportivo generalizado, havendo um grande incentivo nessa área, nas escolas. O ensino da educação física buscava valorizar o aluno atleta ou atleta herói. Pessoal, a gente não pode confundir tendência militarista com a influência da ditadura militar, ok, na tendência esportivista. Década de 60 e década de 60. Então é importante a gente ter essa noção dentro dessa árvore de conhecimento, né, que as tendências são higienista, militarista, pedagogicista, esportivista e popular, segundo o livro do professor Paulo Graudelli Júnior, né, Educação Física Progressista. Né? Então é importante a gente ter esse domínio, por isso nosso gabarito é a letra D. E a própria banca deixou farelas, década de 60 e década de 70. Viu? Interpretação. Um texto um pouquinho longo,
mas de fácil assimilação. Nosso gabarito é a letra D. Terceira questão da nossa aula diz o seguinte: voltamos para o certo e errado. Olha que legal. A partir de uma perspectiva crítica, então as tendências pedagógicas da educação física, nós temos dois caminhos, a crítica e crítica. A crítica, professor, quais são? Higienista, militarista, pedagogicista. Pedagogicista até traz a questão do sujeito integral, mas vamos tratar com laço temporal história da educação física. Esportivista e popular. As tendências críticas são as abordagens pedagógicas, ok? E aí temos lá crítica superadora, crítica emancipatória, saúde renovada, construtivista, interacionista, desenvolvimentista, psicomotricidade, ok? Então tá falando da concepção numa perspectiva crítica, ok? Julgue o item. No que se refere aos aspectos relacionados à competição e à cooperação no cenário escolar. Tema que cai bastante e é cobrado. Tem sempre 2 ou 3 questões ali naquele meio ali, e é importante. As práticas pedagógicas de educação física suprimem a competição esportiva, na medida em que esta reúne elementos excludentes. Pessoal, certo e errado. Errado! Ok? As práticas pedagógicas de educação física escolar não suprimem a competição esportiva, na medida em que esta reúne elementos excludentes. O grande objetivo, vai aparecer o gabarito, as atividades são desenvolvidas com o objetivo de incluir quem? Todos os alunos. Não podemos deixar de estimular as práticas competitivas. Porém, a ênfase é o quê? É no coletivo, valorizando o quê? O valor social, a interatividade social, o respeito mútuo e outras. A gente vai desenvolvendo outras coisas importantes que fazem total diferença na vida desse aluno. Então, aqui, a educação física, e quando a gente fala de esporte no cenário escolar, falando de competição e cooperação, a ideia não é essa. Então, a ideia da banca não é transformar, a ideia da banca é conservar, ok? Então, por isso, o nosso gabarito é errado, ok? Então, fica essas dicas da banca Quadrix. Eu espero que vocês tenham gostado de nossa aula. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Na descrição da aula vai ter, né, o nosso grupo no Telegram. Pessoal, se você tiver alguma dúvida, quer deixar um comentário, deixa na descrição da aula. Curte a aula, é importante, porque isso valoriza o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, um forte abraço e nos vemos numa live, numa aula, numa dica. E outra coisa, vem para lá de dentro. Valeu!